Esse em meu nome pode ser interpretado de uma maneira muito ampla ou de uma maneira mais estrita. Veja, como é que eu vou saber exatamente o que se entendia por igreja no Novo Testamento? Quando eu olho a doutrina, que todos se reúnem em torno da doutrina dos apóstolos. Aonde os apóstolos fundaram as igrejas, é ali que eles estabeleceram a tradição apostólica. Por exemplo, Orígenes, um padre da igreja, um escritor eclesiástico do século II, ele quis ter um contato direto com a tradição apostólica. O que ele fez? Ele foi viajando pelas igrejas aonde os apóstolos tinham pregado, onde eles se estabeleceram. Santo Irineu de Lyon, no Adversus Hereses, ele diz claramente que ele poderia estabelecer a linha episcopal de todas as igrejas até aquele momento, sem muita dificuldade. Mas ele diz, como a igreja de Roma é a igreja responsável por custodiar a fé ortodoxa, então basta que a gente faça a sucessão dos bispos de Roma. E é o que ele faz. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etc., até os dias dele. E ele diz, olha, se nós quisermos saber qual é a fé ortodoxa, nós precisamos ir àquela igreja apostólica. Por que isso é importante? Porque desde o começo da igreja surgiram hereges. Então, quando o senhor diz assim que querer estabelecer a ortodoxia é uma ortopraxia, para quem não acompanha, digamos assim, está um pouco por fora dos jargões teológicos, ortodoxia, a reta fé, a reta opinião, ortopraxia, a mesma prática, a mesma praxis. Nada mais diferente do que a igreja faz há 2000 anos. Ou seja, qual é a função da igreja de Roma? É conservar a fé apostólica. O senhor tem uma ideia, no século IX, quando Carlos Magno, fim do oitavo, começo do nono, quando Carlos Magno chegou à igreja de Roma, ele estranhou o fato de que o credo, diferentemente de todo o resto da igreja, era recitado em silêncio na igreja de Roma. Eles diziam credo in unum Deum e depois continuava em silêncio, mais ou menos como se fazia com o Pai Nosso na missa tridentina. E ele perguntou ao Papa, por que isso? E ele disse, olha, por causa da pureza da fé de Roma. Então, veja, o serviço da ortodoxia guardado e custodiado pela igreja é a coisa mais importante que nós temos, porque se nós perdemos a unidade da fé, e a unidade da fé, ela é o elemento fundamental do Novo Testamento. O que vai acontecer é essa fragmentação em que você vai ter tudo que é doutrina estranha circulando pela igreja. Eu acho que esta é a herança, digamos assim, eu não queria usar uma palavra muito forte, mas essa é a herança maldita, eu acabo usando isso. Só uma pergunta para ele, padre. Isso, Qual seria? Da reforma. Porque você perdeu o caminho para o estabelecimento da doutrina ortodoxa. Você obviamente não concorda com isso, mas qual que seria a alternativa? A igreja é fundada por judeus em Jerusalém. É a mesma história que eu contei. A igreja não é fundada em Roma. É em Atos 2, no dia de Pentecostes. E a partir daí, ela é levada para o mundo, rompe os limites culturais. A igreja transcultural é estabelecida por Paulo. A unidade se dá em Cristo. A infalibilidade do Papa papal, que me parece que o senhor tangenciou esse ponto, para querer que um ramo específico seja sem mudança de opinião, é um dogma tardio e combatido por ortodoxos. A infalibilidade papal, que é uma doutrina interna do romanismo.
Não existe no cristianismo isso. As pessoas discutiam. Pedro foi publicamente corrigido por Paulo. Foi publicamente corrigido por Paulo. E a ortodoxia não é proibir as pessoas de divergirem, não. Pelo contrário, é na divergência que se caracteriza a ortodoxia. Orto é reto, doxa opinião, é na divergência que se tem o pressuposto de buscar a opinião reta. Se ninguém pode discutir, se ninguém pode debater, se ninguém pode falar diferente, o que se tem no máximo é agir de acordo com o comando. Por isso que é ortopraxia. Então são diferenças radicais. Há problemas decorrentes de várias ações na história da igreja. De várias ações na história da igreja, inclusive pelo fato de perda da possibilidade de debate. A Inquisição e tantos outros são problemas. Mas a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e todas as demais manifestações genuinamente cristãs são responsáveis no modo geral, pelo avanço da humanidade, pelo desenvolvimento de universidades, de escolas, do enaltecimento da condição humana, do melhoramento da condição da mulher, enaltecimento da mulher com a situação da mulher samaritana, do combate ao infanticídio. Então, o que eu quero dizer é, o problema não é o fato de se ter uma igreja, é se achar que ela é romana. Eu li aqui em Efésios, li aqui em 1 de Pedro. A próprio Pedro, na sua 1 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 2 e 4, deixa claro que a pedra angular fundamental da igreja é Cristo, não é um ser humano. Vamos abrir aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, a 1 de Pedro, não é isso? 1 de Pedro, no capítulo 2, deve ser os versos 2 a 4, está claro isso. Os crentes são casos... É isso mesmo, ó. 1 de Pedro, capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Até que vem falar aqui. Aqui na 1 de Pedro, no capítulo 2, fala da pedra, da pedra angular que é Cristo. Então Cristo é a pedra angular sobre a qual a igreja do Senhor é construída. O romanismo traz para si a ideia de que o fundamento já foi nesta denominação, mas não foi. Ela é uma a mais, que tem seus problemas. Eu acho a maior divergência entre nós, padre, para ser bem honesto com o senhor e ser bem direto, nem isso que a gente está falando, sabe? É a doutrina da justificação, se o senhor quiser saber. A gente pode entrar nisso depois. Eu acho que essa seria a maior divergência, a divergência mais preocupante para mim, dada todas as vênias, é a doutrina da justificação. É a salvação envolver obras ou sacramentos. Então, isso aí eu acho que teologicamente será a nossa maior divergência do meu ponto de vista.